Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da compaixão. Mas antes nós vamos fazer uma prece para podermos nos harmonizar e nos sintonizarmos. Então vamos fechando os nossos olhos, nos serenando, aquecendo os nossos corações e abrindo eles para muito amor. E vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, agradecendo esses amigos por estarem aos nossos lados, pedindo a eles que permaneçam desta forma durante toda a nossa vida, nos auxiliando, nos intuindo a permanecermos nos caminhos do bem. A Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e vamos subindo um pouco mais até o anjo Ismael, o anjo protetor do nosso país, e chegamos à nossa doce mãe, Maria de Nazaré. Pedimos a ela que dulcifique os nossos sentimentos, nos envolva em seu manto de paz e de luz, nos conforte nos momentos mais difíceis e nos leve até nosso Mestre Jesus, seu Filho amado, a quem agradecemos pelo seu Evangelho e pedimos, Mestre, seu auxílio para que possamos permanecer nos caminhos do bem, nos caminhos trilhados pelo Senhor, que nos leva até o nosso Pai Criador, a quem agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos, por tudo que temos. E apelamos pela sua misericórdia, Senhor, e pedimos auxílio neste processo tão difícil que é de perdoar o nosso próximo. E a melhor forma de agradecermos é com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meu nome é Léo, eu sou um trabalhador da casa de Dr. Bezerra, e hoje nós vamos falar sobre o valor da compaixão. E para falarmos sobre o valor da compaixão, nós precisamos entender o que é a compaixão. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. A compaixão frequentemente se combina a um desejo de aliviar ou diminuir o sofrimento de outro ser. E também demonstrar gentileza com aqueles que sofrem. O Dr. Bernd Siegel, ele diz a seguinte frase: quando você dá amor, você cura a si mesmo e aos outros que recebem seu amor. O amor é o sentimento mais sublime que existe no mundo e a energia mais poderosa que existe no universo. Oferecer amor às pessoas é a forma mais poderosa que nós temos para mostrar o amor que existe dentro de nós. Quando o amor sai de nós, ele preenche os espaços vazios da nossa alma, curando as nossas feridas interiores. Jesus nos disse: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como Deus é criador de todas as coisas, nós somos obrigados a deduzir que o amor está presente em tudo e em todos. A maioria dos nossos problemas tem como causa a falta de manifestação de amor para o nosso próximo, para a nossa família, para o nosso trabalho, para os nossos amigos e principalmente para nós mesmos. E é por isso que Jesus disse o seguinte: faça ao seu próximo o que você gostaria que ele fizesse a você. Aqui podemos entender duas lições. A primeira é que nós temos que ter o nosso amor próprio, senão nós não temos como dar amor ao próximo. E a segunda é que se nós queremos ser amados, nós devemos amar ao próximo para que isso se torne um círculo virtuoso, ou seja, um círculo de virtudes. Existe uma parábola que Jesus nos explica bem detalhadamente a questão do valor da compaixão, que é a parábola do bom samaritano. Mas antes, nós precisamos entender o que é parábola. De uma forma bem simples, parábola é uma forma de contar algo ou contar histórias usando figuras de linguagem. E por que nós temos que entender isso? Porque Jesus ele utilizou das figuras de linguagem da época que ele esteve encarnado na Terra. E nós temos que nos transportar para aquela época a fim de entender o que acontecia naquele momento, na situação daquele momento. Pois bem, nós vamos tentar entender agora juntos
o contexto daquela época que Jesus contou esta parábola. Em seu evangelho, Lucas relata que um doutor da lei chegou para Jesus e fez uma pergunta capciosa. Doutor da lei equivale a hoje o que é um bacharel de direito, ou seja, ele tinha condições de interpretar as leis judaicas daquela época. Naquela época estava em pauta quem herdaria a vida eterna. Os doutores da lei, eles entendiam a imortalidade, mas eles não conseguiam explicá-la. Eles achavam que o Messias, no futuro, iria vir e ia instaurar o que eles chamam de Olam Haba, o que para nós é o tão esperado planeta de regeneração. Ou seja, nós estamos passando de um momento de provas e expiações para a regeneração. Mas o fato deles não conseguirem explicar não quer dizer que eles eram bobos. Eles já eram vindos de Capela, então eles já sabiam que nem todos iam conseguir permanecer na Terra. Então, a discussão daquele momento era: quem herdaria este mundo que estava para vir e quem não conseguiria herdá-lo? Neste contexto, o doutor da lei fez a seguinte pergunta: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, com toda a sua sabedoria e toda a sua humildade, ao invés de lhe dar uma resposta, ele faz a seguinte pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? E então, o doutor da lei não se embaraçou e respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E finalmente Jesus responde: respondeste bem, faze isso e viverás. Neste momento, o doutor da lei ele ficou confuso, porque ele misturou dois textos do Velho Testamento. Agora nós vamos interpretar cada parte desta passagem tão bonita. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Uma pessoa só prova o seu amor a Deus amando o seu próximo. Para os hebreus, pensamentos e sentimentos vêm do coração. Eles não diferem, pensamento da cabeça e sentimento do coração. Para eles vem tudo do coração. Sendo assim, amar a Deus de todo o coração significa utilizar toda a sua sabedoria, inteligência e sentimento. E de toda a tua alma. Para os hebreus, a alma tem o mesmo significado que para nós os espíritas. A união do espírito ao corpo. Se a alma tem esse significado, não basta ter sabedoria ou sentimento. É preciso demonstrar o amor com ações concretas. Traçando um paralelo com os dias atuais, quando nós queremos nos sentir amados, não basta a pessoa apenas dizer que nos ama. Ela precisa demonstrar com ações concretas. E de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aqui está se falando para colocar tudo o que temos à disposição, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, para quando Deus determinar que nós utilizemos. E ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós chegamos nessa última parte, o doutor da lei, ele é obrigado a pensar no que Jesus disse a ele: faze isso e viverás. Ele se depara com um problema comum a nós nos dias de hoje, que é saber o que precisa ser feito, porém não querer fazer o que precisa ser feito. Então, o doutor da lei, não querendo fazer, ele faz uma nova pergunta, mais capciosa ainda, e ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Esperando que a resposta de Jesus seja a humanidade inteira. E aí ele se isentaria da responsabilidade, pois para os judeus o próximo só eram os judeus. Aí, ao invés dele responder novamente, dando uma resposta direta ao doutor da lei, ele conta esta parábola que nos faz pensar desde aquela época, que é a parábola do bom samaritano. E ela diz o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Um sacerdote de passagem olhou para o homem e certamente consultou seu repertório. Será que ele é judeu? Nestas condições, não há como identificá-lo. Então, ele seguiu. Um ponto importante aqui. Para os judeus,
Se aquele homem estivesse realmente morto e o sacerdote o tocasse, ele ficaria impuro. Então, ele não poderia trabalhar naquele dia. Então, ele perderia o dia de trabalho dele. Em seguida, passou no local um levita, o que hoje para nós é um coroinha. Ele fez a mesma análise do sacerdote e concluiu que, não podendo saber se era o seu próximo, judeu ou não, ele continuou a viagem. Por fim, um samaritano que estava de viagem e não a passeio, ou seja, tinha um compromisso que talvez tivesse horários para cumprir, e quando esse é o caso, poderia perder a sua viagem por conta de um atraso, ao ver o homem caído, podemos pensar que o samaritano também hesitou em descer ou não para ajudar. Este é o ponto importante. A caridade, ela exige sabedoria e planejamento, mas também requer sentimento. E o samaritano moveu-se de total compaixão. Portanto, ele amou a Deus de todo o coração. Será que o samaritano teria amado de toda a sua alma? Vejamos o que ele fez. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. Pela atitude, ele saiu do nível do sentimento, do planejamento e passou à execução. Ou seja, sim, ele amou a Deus de toda a sua alma. Finalmente, chegamos à última parte, onde temos o exemplo do mandamento que diz: e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Quando o samaritano dá ao dono da hospedaria 2 dinheiros e diz: cuida dele e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Depois de contar esta parábola, Jesus volta para o doutor da lei e pergunta o seguinte: quem foi o próximo daquele que estava caído? E aí, o doutor da lei se viu forçado a se colocar no lugar daquele homem que estava caído e responder: o samaritano, aquele que exerceu compaixão para com ele. Isso nos faz pensar em algo. Ao invés de perguntarmos quem é meu próximo, devemos perguntar de quem eu posso ser o próximo. Mas nós não vamos esperar uma situação extrema para que isso aconteça. Vamos nos propor a sermos gentis uns com os outros. Vamos destravar a nossa cara amarrada, esboçar um sorriso de simpatia, dar uma palavra de apoio a quem precise. E não nos esqueçamos também de nos incluir neste rol de pessoas necessitadas de amor. Afinal, o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. Para finalizarmos, Jesus nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Temos que nos lembrar que Jesus utilizou desta parábola do bom samaritano para responder que para herdarmos a vida eterna, ou seja, para sermos merecedores de um planeta de regeneração, de um planeta feliz, nós precisamos ter compaixão com o nosso próximo. Não importando credo, religião, raça, nós temos que lembrar que nós não somos filhos únicos de Deus. Quando Jesus nos ensinou a orar, a primeira coisa que ele disse foi Pai Nosso, ou seja, o Pai é de todos nós, e somos todos irmãos perante Deus. Quando Deus nos vê, ele não enxerga qualquer segmentação, ele não enxerga raça, religião, país. Para ele, a única religião é o amor, a única raça existente é humana, e o país verdadeiro é a Terra. Que nós possamos trazer este ensinamento maravilhoso que Jesus nos deu para as nossas vidas. Agora, para encerrar o nosso bate-papo, nós vamos fazer uma prece e as vibrações finais. Vamos cerrando os nossos olhos novamente, abrindo os nossos corações, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, mesmo à distância, mas com os corações interligados. E vibremos pelo bem universal, pela paz no nosso planeta, pelos países que se encontram em conflitos, pela saúde de todo o nosso planeta. Vibremos por todos os governantes, em especial pelos governantes do nosso país, para que eles governem com sabedoria, com base no Evangelho de Jesus. Vibremos pelos que estão nos leitos de hospital,
pelos que vivem em asilos, em orfanatos, em condição de rua, pelos encarcerados, pelo Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes, e pedimos licença para vibrar pelo nosso lar, pelos nossos familiares, por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade de Deus nosso Pai, e que entendamos que tudo tem um motivo, e assim deixamos uma vibração em branco, para que seja levada onde, quando e como for necessário. E a melhor forma de agradecermos é com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. E não nos deixes cair em tentação. E livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de vocês.